Será que temos uma ameaça no trabalho? Será que temos uma ameaça no nosso relacionamento? Será que existe algum perigo dentro da nossa família? Será que existe algum risco na nossa sociedade? Ou será que está tudo a ser criado e projetado apenas na nossa mente? E esses são também alguns dos sinais de ansiedade a nível mental, que são os pensamentos ruminantes. E o que é que são pensamentos ruminantes? São pensamentos repetitivos. É aquela história do gira o disco e toca o mesmo, gira o disco e toca o mesmo, gira o disco e toca o mesmo, gira o disco e toca o mesmo. E quantas vezes nós estamos sempre a pensar na mesma coisa? Às vezes no que nos aconteceu, e estamos ali horas a pensar no que já nos aconteceu. Se for uma coisa negativa, alguém nos disse algo negativo que nos magoou, alguém nos disse algo que nos feriu, nós estamos ali a remoer o que essa pessoa disse, ela disse isto, ela disse aquilo, ela disse não. E estamos a remoer. E esse remoer vai trazer problemas no nosso estômago. E porquê? Porque o nosso estômago, para além de digerir os alimentos, ele também digere as emoções. Ele digere as emoções de culpa, de medo, de raiva. Então, quando estamos irritadas porque alguém nos disse algo, ou alguém fez algo que não devia ter feito, nós ficamos ali a remoer. Ou às vezes sentimos-nos culpadas, não é? Ou culpados, não é? Porque devíamos ter dito algo e não dissemos, devíamos ter feito e não fizemos, e então estamos ali a remoer. E esse processo, para além de estarmos a fazer essa repetição mental, estamos também a fazer esse remoer no nosso estômago. E esse remoer vai-nos começar a trazer problemas de estômago. E eu sofria muito problemas de estômago. O refluxo, gastrites, úlceras, dores de estômago, desconforto abdominal, inchaço. Tudo isso devido a esse remoer. Outras vezes também é o medo, não é? O tal frio na barriga, o tal medo do que possa acontecer. E se acontece isto? E se eu sou despedida? E se o meu namorado tem outra? E se o meu namorado acaba com a relação? E se os meus filhos têm um acidente? E se os meus filhos se magoam? Não é? E todas essas preocupações, e se, e estão constantemente e se. E um dos sinais da ansiedade é este e se. Quando vocês pensarem muito no e se isto, e se aquilo, e se, comecem a terem atenção se realmente não estão a ser pessoas ansiosas. E estes pensamentos, além de serem sempre repetitivos, também muitas vezes começam a ser acelerados. E essa aceleração de pensamentos traz também esse desgaste, essa fadiga, esse cansaço. Não é? Muitas vezes as pessoas têm sintomas de cansaço, fadiga, fraqueza até. Porquê? Porque gastam toda a sua energia a pensar e nesses pensamentos acabam por fazer essas ativações que vão trazer todos esses sinais, esses sintomas. Então muitas vezes, não é? Eu costumava dizer que a minha cabeça era como um computador. Eram pensamentos e que era extremamente difícil desligá-la. Eu tinha bastantes dificuldades. Este tipo de pensamento, que à primeira vista pode ser visto como algo racional, protetor, preventivo. Se eu começar a ter este tipo de pensamentos de forma muito recorrente, e era o que me acontecia, é porque eu estava sempre
atenta aos perigos, às situações de risco, a tentar proteger as pessoas, a tentar me proteger a mim. E porquê? Pela sobrevivência, não é? O instinto da sobrevivência, o instinto de prevenção e também de proteção, para não sofrer, não é? Porque as pessoas ansiosas protegem-se para não sofrerem. Então, a maneira mais fácil de o fazer é proteger, é prevenir. Só que se nós não tivermos um equilíbrio nessa prevenção, nessa proteção, o que é que acontece? Chega a uma altura que, em vez de nos estarmos a prevenir e a proteger, começamos a ficar prisioneiros. Começamos a ficar prisioneiros dessa proteção. Ficamos presos nesses pensamentos negativos de risco, de perigo, de ameaça e não estamos a conseguir viver perante o dia a dia de uma forma natural. Porque realmente pode haver o risco, pode haver o perigo, mas também pode não haver, pode não acontecer. Então precisamos aprender a viver num estado de equilíbrio, realmente estar atentos, não é? Mas não estar constantemente a fazer esse processamento desses pensamentos negativos, fatalistas, a preocupar-nos sempre com o que podem ou não, do que pode ou não vir a acontecer. E por fim queria-vos falar também de um sintoma que é também bastante comum acontecer com a ansiedade, que é as insónias. E estas insónias podem surgir de várias formas. A primeira é a pessoa vai dormir e não consegue adormecer. A pessoa vai dormir e não consegue adormecer porque os pensamentos estão tão acelerados, a pessoa está a pensar tanto, ou então está tão preocupada com alguma situação, ou está a remoer uma situação. Então, toda essa função cerebral, não é? De pensar, tudo isso traz uma agitação tal que a pessoa não consegue adormecer. Uma outra situação de insónia é a pessoa acordar à meia da noite aflita, sem conseguir respirar, com uma dor, numa aflição, e isso também traz muita agitação, traz medo, né? E muitas vezes a pessoa começa a ter medo de adormecer porque tem medo de acordar dessa forma, tem medo de passar por essa aflição à meia da noite. E um terceiro sintoma que pode surgir relacionado com a insónia é a pessoa ter medo de não adormecer. Isso para mim era muito comum. Sempre que eu tinha formações na Ilha do Faial, eu vivo na Ilha do Pico, eu tinha que acordar às 6 da manhã para fazer uma viagem de carro de cerca de 1 hora, depois apanhar um barco para outra ilha, fazer 20 minutos de viagem para depois ter a formação durante todo o dia. E então, nessas viagens, o que é que acontecia? Sempre que eu sabia que tinha uma formação, eu nessa noite raramente dormia. Porque eu começava a pensar, eu tenho pouco tempo para dormir, eu tenho que adormecer cedo, porque eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer a viagem. E quando me ia deitar, estava sempre a pensar, eu tenho que adormecer, e já são 10 horas, já são 11 horas, já é meia-noite. Começava a pensar, já é 1 da manhã, só já tenho 5 horas para dormir, só já tenho 4 horas para dormir, e amanhã vou estar esgotada na formação, e ainda não dormi nada, e falta 3 horas, e às vezes dormia 1 hora ou 2. E lá ia eu para a formação, e depois até a formação, mesmo assim, até corria bem. Não é? Porque foi apenas uma noite mal dormida, não é? Mas essa minha preocupação é que acabava por
realmente me prejudicar e trazer toda essa ansiedade à flor da pele e não conseguia realmente dormir. Então, sempre que tinha essas formações, já sabia que era uma noite mal dormida, porque eu própria já tinha essa mentalização, não é? Eu já tinha esse rótulo. Quando tenho formações no Faial, já sei que não durmo, porque tenho que acordar cedo e começo a estressar e vou acabar por não conseguir dormir. E as crenças muitas vezes são nossas inimigas, não é? Porque nós, ao acreditarmos que não vamos conseguir dormir, realmente não conseguimos dormir. Então, muitas vezes acontece esse medo do medo, não é? O medo de não conseguir adormecer. E a pessoa, já com esse medo de não conseguir, acaba por realmente criar uma insónia. E por fim, queria-vos falar de que muitas vezes, como sintoma de ansiedade, surge também a angústia e a inquietação. É um mal-estar, é um desconforto, é o não estar bem em lugar nenhum, é não saber onde é que se quer estar. É como aquela música do António Variações: só estou bem onde eu não estou, quero ir para onde não vou, não é? E então acontece isso, não é? É um mal-estar, um desconforto, não estamos bem em lado nenhum, não sabemos o que é que queremos ir, não sabemos o que é que queremos fazer. E isso gera-nos uma frustração, um mal-estar, um desconforto e essa tal ansiedade. Porque depois, reparem, ao surgir alguns destes sintomas, nós, se começarmos a colocar o nosso foco e a nossa atenção nesses sintomas, vamos aumentar, expandir, não é? Porque tudo o que nós colocamos tudo o que nós colocamos a nossa atenção, o nosso foco aumenta. Por isso, se nós começamos a sentir, por exemplo, o coração acelerado e começamos, o coração está acelerado, que aflição, estou com o coração acelerado, o nosso coração ainda acelera mais, não é? Porque começamos a ficar mais preocupados, mais aflitos e com isso o coração vai acelerar mais. E então, se começamos a colocar muita atenção nos sintomas, eles vão aumentar. E começam a aumentar, vai-nos trazer ainda mais medo, mais preocupação e com isto gerar ainda mais sintomas. Porque no meio de todos estes sintomas que nós temos pela ansiedade, temos também os medos associados. O medo de ter um ataque cardíaco, o medo de morrer, o medo de sufocar, o medo de ficar, de enlouquecer, o medo de morrer. Então temos muitos medos associados com a ansiedade. Quando começamos a nos focar nesses medos, e se eu tenho um ataque? E se eu morro? Não é? E aí ainda vem mais sintomas, mais, não é? Porque o nosso sistema mais alerta, não é? Porque o nosso corpo é o que ele faz. Alerta, perigo, pronto. E nós precisamos sair desse estado de alerta. E é isso que eu quero vos ensinar nos próximos vídeos, é aprenderem técnicas e formas de sair desse estado de alerta, de conseguirem controlar a vossa mente, de conseguirem controlar e dominar a ansiedade. Então espero que este vídeo vos tenha sido útil. Obrigada por me ouvirem e sejam felizes.